Olá, meu povo, vamos terminar a nossa questão, já está tudo montadinho aí, é bem bonitinho, nós já lemos as dicas, está tudo direitinho. Ficou faltando a dica de número 2, que diz o seguinte: o número de quartos que possui ar-condicionado e sacada, B, é igual ao número de quartos que possuem banheira com hidromassagem e ar-condicionado. Banheira com hidromassagem e ar-condicionado, A. A é igual a B. Então, eu vou fazer o seguinte, no lugar de B, eu vou colocar A. Tem o mesmo valor, poderia ter apagado A e colocado B, sem problema nenhum, tá? Para que eu preciso disso? Ora, olhem, por favor, o conjunto do ar-condicionado. O que é que eu tenho no conjunto do ar-condicionado? 0, eu não tenho nenhum apartamento que só tem ar-condicionado. Eu tenho A mais 21 mais A. E ele me diz lá em cima que quartos do hotel, 45 tem ar-condicionado. 45, que beleza. 2A mais 21 é igual a 45. 2A é igual a 24. Logo, o A é igual a 12. Olha como vai ficar bonito agora o negócio. Até mudar de cor. O A é igual a 12. O A é igual a 12. Ele me diz que os quartos de banheira com hidromassagem são 51. O que é que eu tenho de valores para o conjunto de banheiro com hidromassagem? Bom, PH você encontrou o A, que é 12. Você tinha a interseção, que é 21. E você tem o C, onde somado todos eles vai me dar 51. Beleza. 33 mais C é igual a 51. O C vai ser igual a 18. Se o C for igual a 18, o número de quartos de sacada com varanda vai ser quanto? 12 mais 21 mais 18. Lembra que ele colocou assim, alguns têm isso, a gente vai saber quantos são agora. 51. Vamos analisar as alternativas? Vamos. A alternativa A, ele me diz que 15 quartos não tem sacada com varanda. Bom, 15 quartos não, são apenas 12, ó. O resto dos elementos fazem parte do conjunto de sacada com varanda. O único não, bota a mão assim, ó, no desenho de vocês. Bota a mão em cima do conjunto de sacada com varanda. Tudo isso tem sacada com varanda. Quem foi que está fora? 12. E não 15. 48 quartos tem banheira com hidromassagem. Não, ele já disse lá em cima que é 51. Ele já tinha dito lá em cima que era 51. 18 tem apenas banheira e sacada. Bom, apenas, ou seja, interseção só dos dois. 18, realmente, é o gabarito da questão. 18. O apenas aí mudou a história. Se ele pergunta assim, quantos tem banheira e sacada, tenho que somar, 21 com 18. 14 tem apenas banheira e ar-condicionado. Banheira e ar-condicionado não, são 12. Banheira e ar-condicionado está aqui, são 12. E por último, 17 não tem ar-condicionado, bota a mão em cima do conjunto do ar-condicionado, quem é que está fora? É o C, é 18. Lindo e maravilhoso, gabarito da questão, letra E, tranquilo? Questãozinha legal, né? Bem mexendo no nosso cucuruto, tá? Opa, esqueci, acho que de marcar só aqui. É aqui, né? C, né? C, beleza. Só para ter aí nos alfarrábios de vocês. Vamos lá. Bom,
partir de agora eu coloquei aí para vocês alguma partezinha teórica, a gente vai fazer pequenos comentários para vocês, bem tranquilos a respeito disso, tá? Na primeira parte, nós temos dois itens, nós temos uma parte que fala de duas relações, a relação de pertinência, ou seja, pertence ou não pertence, pertence ou não pertence. E tenho também a relação de inclusão. Aqui é que a gente gosta de confundir um pouco, né? O ser na posição normal, digamos assim, né? É o está contido, né? E o ser ao contrário é o contém, tá? Então, vamos lá, deixar anotado aqui, certo? Eu tenho o pertence, aqui até tá fácil, né? E o não pertence. Eu tenho o está contido e o contém. Cabem ainda dois detalhes sobre essas duas informações, tá? A situação, a pertinência, eu sempre trabalho de elemento para conjunto. Relação de pertinência é sempre entre elemento e conjunto. Se o elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto, tá certo? Eu tenho um conjunto dos números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número 8, o elemento 8, pertence ao conjunto que eu acabei de falar. O elemento 11 não pertence a esse conjunto que eu falei para vocês, tá? Enquanto de inclusão, aí sim, eu estou falando de conjunto para conjunto, certo? Eu tenho o conjunto desses de 1 a 10. O subconjunto 1, 2, 3, 4 está contido no conjunto de 1 a 10, tá certo? O conjunto de 1 a 20 contém o conjunto de 1 a 10, tá? Então, essa é a principal situação. Eu até botei dois exemplos aí para vocês, não é isso? Eu coloquei que o 2, o elemento 2, pertence ao conjunto 0, 1, 2 e 5. Pertence. O elemento 4 não pertence a esse conjunto. O subconjunto 2 e 7, ou o conjunto 2 e 7, está contido ou não está contido? Contém ou não contém? Não está contido. E aí nem tem aí, mas vocês já colocam, ó. Não está contido. Eu tenho que ter esse conjunto dentro do conjunto maior. Não está contido. Tá certo? E no outro exemplo, o 0, o 1, o 2 e o 5, ele é o conjunto maior, portanto, ele contém o elemento, desculpe, o conjunto 2 e 5. Tranquilo, pessoal? Eu falei também da situação do conjunto vazio, né? O símbolozinho é o conjunto vazio, ele sempre é um subconjunto. E aí te dou as três principais operações, né? Eu te dou a operação de união, vou nem abrir uma telazinha aqui não, operação de união, né? A junção desses dois, a gente vai olhar, tem até exemplos, né? Então vamos lá. A união são elementos que pertencem a um conjunto e pertencem a outro, né? Eu coloco dois exemplos, eu coloco aqui o conjunto 1, 2 e 3 e peço a união do 2, 5 e 8. Eu vou ter o conjunto 1, 2, 5 e 8. 1, 2, 5 e 8, eu não preciso repetir o 2.
Ele me dá o conjunto 1, 2, 3, me pede a interseção do conjunto 2, 5 e 8, ou seja, eu tenho que buscar os elementos que tem tanto um e no outro, eu tenho que pegar os elementos que tem num e no outro, portanto vai ser o 2. E por último ali a diferença, né? O 1, o 2 e o 3, o 2, o 5 e o 8. E a leitura dessa diferença é nada mais do que o seguinte: quais são os elementos que tem em um conjunto e não tem no outro? Quais são os conjuntos, quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Cuidado! Nesse nosso caso aqui, eu tenho os elementos 1 e 3. Ou seja, isso aqui é A menos B. Porém, se eu digo B menos A, eu tenho uma outra resposta. Eu tenho 2, 5 e 8, menos o 1, o 2 e o 3. Isso aqui vai me dar 5 e 8. Tá? Então, cuidado para essa situação em que na diferença a ordem vai importar para a gente. Tá bom? Vamos ver exemplos aqui? Olha aí, a OCP 2012 diz o seguinte: em relação aos conjuntos A, B e C, assinale. Nós já podemos eliminar 3 situações. Já eliminamos o C, o D e o E. Por que, PH? Eu estou falando em conjuntos e em todos eles, ele me traz o símbolo de pertence ou não pertence. Isso é símbolo de pertinência que tem a ver com o quê? Com elementos. Com elementos. Eu não estou falando de elementos. Eu estou falando de conjuntos. Se eu estou falando de conjuntos, eu não posso falar de pertence ou não pertence. Beleza. Vamos notar agora. Conjunto A, B e C. Eu tenho o conjunto A, 1 e 2. Eu tenho o conjunto B, 1, 2 e 3. Eu tenho o conjunto C, 1, 2, 3 e 4. Pergunto a vocês, o A está contido no B? Está. Todos os elementos de A também têm em B. E o B está contido em C? O B também está contido em C, dentro desses elementos. Portanto, o gabarito é letra A. A ideia seria, se a gente pudesse representar, se a gente pode, se a gente representasse isso dentro dos nossos, do nosso diagrama, eu teria assim, o conjunto A com os elementos 1 e 2, onde o B contém A com o meu elemento 3, e o C, que contém tanto A quanto B, com os elementos 1 e 2 que também pertencem a A e a B, o 3 que pertence a B, e o 4, o elemento 4, que só pertence a C. Portanto, o gabarito dessa questão é letra A, eliminando algumas alternativas só pela situação de pertinência. Tranquilo? Tem mais para vocês, questão de número 10 diz o seguinte: se A e B são conjuntos quaisquer e C de A e B é A menos A interseção B, então C de A e B é igual a que conjunto? Muito cuidado, olha só. Por ter esta relação, imaginemos dois conjuntos com interseção. Tranquilo? Então, digamos que eu tenha o conjunto A, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. O que é que ele está fazendo nessa situação aqui? Bom, eu quero pegar todos os elementos que pertencem a A. Todos os elementos que pertencem a A é um conjunto que vai estar aqui dentro. Todos os conjuntos.
e vou retirar e não quero que pertençam à interseção. Ou seja, esse conjunto aqui vai ter que estar fora. Lembre que a diferença é o que tem num e não tem no outro. O que é que tem em A e não tem na interseção é esse conjunto aqui, ó. É o conjunto em preto. É exatamente isso. Que é exatamente o conjunto A menos B. Ou seja, são todos os elementos que pertencem a A, são todos os elementos que pertencem a A e elementos que não pertencem a B. Gabarito dessa questão, letra D. Daqui a pouco a gente volta, tem mais algumas, tem mais uma informaçãozinha e mais uma questão para a gente acabar, e aí a gente chega no finalzinho do nosso módulo 1. Beijo no papai e na mamãe.